Bom dia. Estava pensando aqui como que é bom a gente se assentar com pessoas mais sábias que a gente. Pensando, né, o Tiago com 3, 4 frases já deu toda a premissa da pregação, todo o ponto da pregação. Então, é bom que a gente esteja ao redor de pessoas assim, né? Mas a continuação do texto de hoje, a gente vai ver como que Deus elimina todas as barreiras para a gente chegar até Ele, mas fiquem com isso na cabeça. Vou gastar muito tempo para falar o que o Tiago falou em 5 frases. Mas ontem, enquanto eu estava terminando a preparação, eu me deparei com uma postagem nas redes sociais do City to City. Eu não sei quem conhece, mas é uma organização sem fins lucrativos que o Tim Keller ajudou a criar, né, o pastor Tim Keller. E eles recrutam, treinam, disponibilizam recursos para líderes envolvidos em movimentos do evangelho, ministérios e tal, mas é principalmente através de plantação de igrejas. E essa postagem falava o seguinte, eu vou ler o texto, né, a legenda da postagem, falava o seguinte: você já percebeu como é fácil passar pelas pessoas sem realmente vê-las? Estamos tão ocupados com nossos planos, tão focados em nossas preocupações, que enxergamos as pessoas apenas como parte do cenário dos nossos dias. É o caixa do supermercado, o atendente do café, o vizinho na calçada. Mas a realidade é que essas pessoas não são meros figurantes da nossa história. São homens e mulheres criados à imagem de Deus, com corações que batem debaixo do peso da vida. Carregam medos, esperanças e dores que nem sempre transparecem. Se Jesus andasse ao nosso lado hoje, Ele não veria apenas uma multidão anônima, Ele veria cada pessoa. Ele chamaria Zaqueu pelo nome, Ele olharia nos olhos do cansado, do rejeitado, Ele pararia para tocar os que ninguém quer tocar. Ele sempre viu, Ele sempre amou, Ele sempre alcançou. O Evangelho não nos chama apenas para crer, ele nos chama para enxergar, para ver as pessoas como Deus as vê, para nos libertarmos da pressa e da indiferença e, em vez disso, nos tornarmos instrumentos da graça. O amor de Cristo nos dá olhos novos, olhos que não apenas olham, mas enxergam. Como seria diferente se a nossa história hoje aqui, se lá atrás, Deus não tivesse dado aos apóstolos olhos que não só olham, mas enxergam? Eu acho que o texto de hoje tem tudo a ver com isso. Eu quero ler a passagem, se você quiser acompanhar, está em Atos 10, a gente vai ler a segunda metade, e aí eu quero tentar destacar alguns pontos e fazer uma ponte com essa reflexão que eu acabei de ler. Atos 10, a gente vai ler o final do 23 até o 48. Eu estou lendo na NVI. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro, porém, o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Mas posso perguntar: por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 3 dias, a essa mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa, e de repente um homem se pôs em pé diante de mim com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. O que o Tiago falou, né? As ofertas chegaram a Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim, mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade,
mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, para que por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele por alguns dias. É um texto grande, eu quero orar para a gente entrar direto nos pontos aqui. Senhor, eu te agradeço por estarmos reunidos aqui. É bom que estejamos aqui reunidos como família, como corpo de Cristo, Pai, para ouvir da Tua Palavra, para receber da Tua Palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Fale através de mim, fale com a Tua igreja, Pai, que nós saiamos daqui diferentes, Pai, de como entramos, Pai, com olhos abertos, Pai, prontos para não só olhar, mas para enxergar aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, essa é a segunda metade do capítulo 10 de Atos. Eu quero só relembrar os pontos do contexto antes da gente ir para frente. Mas aqui a gente está em Cesareia, que é a cidade mais romana de todas as cidades da Judéia. E ali tinha um centurião romano que chamava Cornélio. E o texto fala que ele era temente a Deus. E temente a Deus, como a gente viu semana passada, e em outros momentos também, não significa que ele era salvo, mas representa alguém que tinha ouvido falar do Deus de Israel e que estava sendo tocado, de certa forma, por esse conhecimento. Ele até, como o texto fala, tinha adotado algumas práticas comuns aos judeus, como a oração, como esmolas, como auxílio aos mais pobres, e ele estava crescendo nesse conhecimento. Enfim, não era salvo, mas de qualquer maneira, como o Tiago já lembrou a gente, o temor de Cornélio e o coração de Cornélio é recebido por Deus como oferta. E Deus envia um anjo, aparece para ele e dá instruções: olha, vá até essa outra cidade e busque Simão Pedro, que ele precisa falar alguma coisa para vocês. Então, isso foi em Cesareia. A gente vai para outra cidade, lá em Jope. O apóstolo Pedro está lá, num dia aparentemente normal. Chega a hora da oração dos judeus, ele sobe ao terraço para orar, como é o costume, e a tradição judaica. E o texto diz que enquanto ele estava orando, ele sentiu fome. E enquanto a refeição era preparada, ele entra em êxtase e ele tem uma visão. O céu se abre e desce um lençol do céu, e ele estava preso pelas pontas, e dentro do lençol tinha todo tipo de animais, quadrúpedes, aves, répteis e tal. E junto com essa visão, ele escuta uma voz, e a voz fala para Pedro: Pedro, mate e coma esses animais. Pedro, meio revoltado, como sempre, impulsivo, ele fala: não, Senhor, de jeito nenhum. Ele se recusa a obedecer, e muito motivado pela sua cultura, pelos seus costumes. E a voz fala mais uma vez para Pedro e fala assim: Pedro, não considere impuro uma coisa que Deus purificou. Ele ficou com aquilo na cabeça ainda, processando, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, os homens que Cornélio tinha enviado de Cesareia chegam lá, batem a porta, chamam Pedro, explicam a situação,
e Pedro, instruído pelo Espírito ali, ele convida eles para entrar e tem um tempo lá com eles. Então isso foi o que a gente viu semana passada, e aí a gente chega no nosso texto, né? E a primeira coisa que, na verdade, antes de entrar nisso, né, o que eu quero fazer basicamente é chamar a atenção para 2 pontos principais que Deus chamou minha atenção. E o primeiro ponto, eu acho que é a atitude e a resposta que eles, Cornélio e Pedro, eles têm diante da ação de Deus nos seus contextos, né? Deus estava fazendo coisas específicas em Cesareia, em Jope, e eu queria chamar a atenção para como eles estavam respondendo. E aqui, quando a gente volta no texto, e mesmo lendo hoje, a gente vê que existe uma expectativa, parece que tem uma certa até ansiedade dos 2 lados, tanto para Cornélio quanto para Pedro, diante do que está acontecendo. Semana passada a gente viu, né, que Cornélio, o anjo apareceu, foi embora imediatamente. Cornélio chama os seus servos e fala: vai lá e busca esse cara. Ele não relutou, ele não pensou, ele falou: vai e busca, envia imediatamente. Pedro também recebe a mensagem, assim que recebe aquela visão, ele desce e já batem na porta. Esses homens que tinham sido enviados, eles batem na porta. Pedro é instruído pelo Espírito e fala: beleza, ele tem com essas pessoas, e logo depois ele está numa viagem de 50 quilômetros para ir para Cesareia. Os versículos, 23 e 24 mostram isso, né? Pedro indo, pensa nisso, ele estava em Jope, uma cidade judaica, né? bem forte, e batem uns homens desconhecidos, romanos provavelmente, vestidos como centuriões, e falam: vão lá para aquela cidade, a cidade mais hostil que você pode ter. Ele não reluta, né? O texto não fala que ele reluta, ele simplesmente vai. Então, assim, é interessante pensar nisso. Voltando lá para Cesareia, né? Cornélio também, ainda sem entender muito, mas parece que ele estava tocado por tudo aquilo que estava acontecendo e cheio de expectativa, porque quando Pedro chega, Cornélio não está lá sozinho esperando Pedro, mas tem uma multidão de pessoas, está cheio de parentes e de amigos. Ele está entendendo que tem alguma coisa muito legal e diferente acontecendo, e ele chama pessoas para estar com ele. Então Pedro chega, está cheio de romano lá, esperando para ouvir, e é interessante pensar nisso, né? E até um pouco da falta de entendimento de Cornélio sobre o que fazer naquela situação. Como um bom romano, ele tinha sido instruído e educado que, diante do imperador, que era considerado divino, você se prostra. E ali a gente vê, né, até o que ele está entendendo, porque Pedro, o enviado da parte de Deus, Cornélio provavelmente só assume que ele é uma figura divina, e a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Pedro. Então, estou tentando chamar a atenção nessas reações, né? E Pedro, ele vê aquilo e fala: não, de jeito nenhum, isso não é para mim, eu não sou. Ele mostra ali muito temor de Deus. Ele fala: essa adoração não é para mim, eu sou um homem normal como você. E ele não fica só aí, mas ele ainda fala: eu não sou Deus, mas eu quero reconhecer que toda essa situação aqui é bem estranha. Isso é estranho para mim, isso é contra a minha lei, e eu estou assumindo um risco para estar aqui. Mas por conta do que Deus me revelou, que nenhuma das criações dele deve ser consideradas imundas ou impuras, eu estou assumindo esse risco e estou aqui. A gente já viu no nosso estudo de Atos, né, quando os apóstolos são enviados a pregar, o próprio Pedro falando da importância de como é mais importante obedecer a Deus do que aos homens primeiro. A gente viu isso em Atos 4:19 e 5:29, quando ele é questionado pelas autoridades judaicas, falando: não, para de falar nisso, para de falar aquilo. Ele fala: olha, julguem vocês mesmos, é mais importante obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E é o que ele faz aqui. É contra a lei, é arriscado, mas ele entende que é mais importante obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E eu acho que uma outra atitude que eles demonstram nessa situação, que eu gosto muito, é a curiosidade. Eles não pegam o que está acontecendo e simplesmente presumem o que está acontecendo, mas eles buscam informações para tentar entender o que Deus está fazendo. No versículo 29, depois de explicar, né, fala: olha, isso aqui é perigoso, isso aqui é fora da minha lei, mas
por que vocês me mandaram buscar? Ele faz uma pergunta, fala, por que eu estou aqui agora? E Cornélio responde, olha, a gente está aqui na presença do Senhor para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Ele também não presume, ele também não supõe o que deve acontecer. Ele está aberto ali com aquelas pessoas, pensando, na presença de Deus, estamos abertos para receber o que você tem. Então aqui a gente percebe, né, cada um do seu jeito, tanto Cornélio quanto Pedro, demonstrando uma obediência, um temor, coragem, reverência, curiosidade, reações muito, muito interessantes ao que Deus tem feito. E aqui nesse primeiro ponto eu tenho uma pergunta para a gente. Como a gente hoje, como você, seja um cristão de longa data, ou alguém que talvez está conhecendo Jesus agora, está num processo de entender mais sobre a sua fé, como você tem reagido ao que Deus tem feito na sua vida, ao que Deus está mostrando para você na sua vida? A gente fez uma minissérie em janeiro, né, falando sobre várias formas que Deus pode se revelar para a gente na palavra, na oração, na comunhão. Como você, através desses meios, tem reagido ao que Deus está fazendo e mostrando em sua vida? Você tem respondido com obediência, com temor, coragem, reverência, curiosidade, como a gente vê no texto? Ou a sua resposta tem sido de apatia e indiferença? Pensa nisso por um minuto, porque isso muda muita coisa. A atitude de Cornélio e de Pedro, se fosse diferente, poderia ter levado a história da igreja para outros rumos, né? E o segundo ponto que eu quero chamar hoje, além das reações deles, é a respeito da beleza e do poder do Evangelho demonstrados nessa passagem. Até aqui no texto, não tinha ficado claro que Pedro tinha entendido a visão. Ele viu o lençol e tudo mais e tal, mas ele não tinha dado uma interpretação ou alguma coisa sobre isso. Ele só confiou em Deus, respondeu a direção que o Espírito tinha dado, e ele confiou que na hora certa as coisas seriam reveladas. E aqui a gente vê, né, no estudo de Atos, a gente vê que Pedro já tem sido transformado e tem crescido no seu entendimento, né? Ele saiu debaixo dos costumes completamente judaicos, da visão judaica da aliança. Ele já tinha entendido que Jesus tinha vindo para livrar os pecados do mundo, os homens do pecado, e ele estava pregando, ele já estava engajado nisso abertamente. Mas o que a gente vê nessa passagem é que ele ainda tinha muita influência dos costumes, da cosmovisão judaica e da velha aliança. E ele acreditava que o Messias, ele tinha vindo principalmente, ou quase que exclusivamente, para o povo de Israel. Por isso, a reação dele e a primeira fala dele para Cornélio é justificada. Ele está pensando, eu estou pregando uma mensagem para o pessoal, para os judeus e tal, estou aqui em terreno hostil. Ele demonstra certa ansiedade, né? Mas ele ainda estava num processo de ser transformado, ele ainda estava entendendo a lógica da operação do reino e da nova aliança. Mas o que o texto fala é que ali, naquele encontro com Cornélio, parece que os olhos de Pedro se abrem. Olha o que ele fala no versículo 34, como ele começa o versículo 34. Agora percebo verdadeiramente. Ele parece que teve aquele momento, agora eu vejo. Parece que o Espírito dá para Pedro ali um entendimento mais profundo sobre a realidade da nova aliança e da promessa de Deus. O entendimento de que a nova aliança em Cristo não é uma aliança étnica, destinada somente a judeus, mas uma aliança espiritual. E que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas aceita a todos que o temem, como ele fala na sequência do versículo 34. E parem para pensar como que isso muda tudo, isso muda a nossa história. Não sei se tem algum descendente de judeu aqui, imagino que não, a probabilidade é que não tenha, mas se a gente está aqui hoje, reunido como igreja, é porque o Evangelho ultrapassou essa barreira étnica, e ele foi espalhado até os confins da terra. Se não fosse casos como esse de Pedro, encontros como esse, onde Pedro teve esse insight, talvez não estivéssemos aqui hoje.
E uma vez eu ouvi que existem dois tipos de pessoas, e a divisão entre esses dois tipos de pessoas não é um parâmetro étnico, social, cultural ou econômico. Existem dois tipos de pessoa, e o parâmetro que divide um tipo da outra é um parâmetro espiritual, assim como o reino é espiritual. Então, ou nós estamos mortos em transgressões e pecados, ou nós estamos vivos em Cristo. Independente do nosso contexto cultural, de onde a gente vem, o que a gente prefere, ou estamos mortos em transgressões, ou vivos em Cristo. Estava fazendo uma pesquisa rápida e estava vendo que hoje, segundo a ONU, existem 195 nações soberanas, e estima-se entre 5 e 7 mil etnias e línguas vivas no mundo todo, cerca de 8 bilhões de pessoas atualmente no mundo. O que nos une? Cada uma dessas pessoas é pecadora, sem distinção. Esse é o parâmetro. Mas, em Cristo, todas essas pessoas também têm livre acesso à libertação do pecado. Como Pedro fala, versículo 34, Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações Ele aceita todo o que o teme. Todas as nações, todo o que o teme. Pedro entende aquilo naquele momento. E ele fala aquilo naquele momento. E os versículos que se seguem, o 36 ao 42, a gente vê Pedro explicando um pouco mais para Cornélio como Cristo é o cumprimento da aliança. Ele fala como que Cristo é o portador de boas novas de paz. Cristo veio à terra, ele atesta a sua divindade e autoridade de diversas maneiras, através de vários milagres. Ele cura pessoas, ele expulsa demônios. Jesus, ele apresenta o reino de Deus e ele ensina sobre o reino de Deus. Mas os judeus, aquele para os quais Jesus veio, eles não creem em Jesus. Eles penduram Jesus numa cruz, eles matam Jesus. Mas Jesus, ele sendo Deus, ele não é segurado, ele não é detido pela morte. Jesus ressuscita no terceiro dia, e não só isso, como Pedro diz, ele é visto depois da sua ressurreição. Ele senta, come e bebe com várias pessoas. E por fim, no seu tempo aqui, ele envia essas pessoas como seus apóstolos para pregar que ele, Jesus, o justo, foi feito juiz de todos. A nossa natureza pecadora afasta a gente de Deus. Cada um de nós aqui já nascemos com uma dívida com Deus que é impagável. Não só nascemos com essa dívida, mas à medida que vamos vivendo, a gente vai adicionando mais e mais a essa dívida, porque nós continuamos pecando. Mesmo quando estamos em Cristo e nos esforçamos para sermos santos como Ele é santo, nosso coração ainda está impregnado do pecado até que Ele venha uma segunda vez. Mas Jesus, Ele não comete pecado algum. Ele veio, Ele fez tudo isso, Ele passou pelas mesmas provações e tentações e não cometeu pecado nenhum. Ninguém pôde, em seu tempo e até hoje, acusar Jesus de coisa alguma. E não foi por falta de tentativa. Tentaram várias vezes acusar Jesus, mas em seu julgamento ele é morto injustamente. A beleza, a grandeza e o poder do Evangelho estão no fato de que Jesus, o justo, aceitou tomar sobre si a minha dívida e a sua dívida com Deus. E aqui a gente está vendo Pedro entender isso e transmitir isso para outras pessoas. Eu gosto muito de como Isaías representa isso no seu texto em 53, Isaías 53, 5 a 10, uma passagem famosa. Eu vou ler, se você quiser acompanhar. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência e nem houvesse engano algum na sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Esse Jesus foi feito juiz de todos, é o que Pedro fala, de todos, não só de judeus, não só de romanos, mas de todos. Mas Pedro continua, versículo 43, ele fala: mas somente aqueles que creem receberão perdão em seu nome. Quando a gente entende a grandeza do nosso pecado, a grandeza da nossa dívida com Deus, e em face disso, quando a gente entende quem Jesus é e o que Ele fez, e quando a nossa resposta a isso é colocar a nossa fé e a nossa esperança para a vida eterna nele e na sua obra, e não em nós mesmos ou na nossa capacidade de pagar a dívida, quando a gente faz isso, o que acontece? Nós somos feitos povo de Deus, independente do nosso contexto étnico ou cultural anterior. Eu estava comentando com a Pri, eu acho que eu tenho citado esse versículo que eu vou ler agora, pregação sim, e outra também. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, mas o óbvio precisa ser dito e repetido várias vezes, não é não? E isso é o que Pedro, ele fala na sua carta, que foi escrito anos depois desse encontro com Cornélio, 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele fala: vocês, se referindo a todos que colocam sua fé em Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Não tem distinção, a não ser fazer parte do povo de Deus ou não. Pedro fala de uma nação pertencente a Deus, chamada para viver para Ele. Gosto muito também de como Paulo coloca esse entendimento diante dos Gálatas. Se você quiser abrir Gálatas 3, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 14. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, Abraão, judeus, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Presta atenção nesse final. Isso para que, em Cristo, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. O que Paulo está falando aqui? Os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa, não são os seus descendentes naturais, são também, mas o que define isso não é a sua descendência natural, mas a fé que você tem em Cristo. Se colocamos nossa fé em Cristo, nos tornamos irmãos e parte da mesma família.
Eu acho muito legal, né? Essas são as boas novas de Jesus. Mas para que são boas novas de Jesus? Por quê? Eu gosto muito de como Paulo terminou o texto. Ele fala, para que recebêssemos, para que também a promessa chegasse aos gentios e para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Eu sei que eu fiz um desvio, mas eu quero voltar para o nosso texto. Volta lá no texto em Atos, se você saiu de lá, volta lá. E olha comigo no versículo 44, uma coisa muito legal que acontece aqui. Pedro está falando, né? Pedro está explicando essas coisas para Cornélio. E alguma coisa acontece aqui. Versículo 44. O Espírito Santo, ele desce sobre todos os que ouviam a mensagem. Que espírito é esse? Boa pergunta. É o mesmo Espírito que a gente vê descer sobre os apóstolos e os discípulos judeus no dia de Pentecostes. Se você lembrar de Atos 2, quando Pedro está pregando, quando eles estão no quarto, o Espírito desce, toma conta deles e começa a habitar os judeus. E o que a gente vê aqui é o mesmo Espírito descendo e habitando nos gentios. Lá em Pentecostes, eles começaram a falar em línguas e falar das maravilhas do reino de Deus. O que acontece aqui? Os gentios começam a falar em línguas e começam a exaltar a Deus. E diante daquelas evidências ali, né, a transformação, as pessoas sendo transformadas, arrependendo e recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e essa transformação de coração, Pedro vira e fala para eles que seja dada a oportunidade de demonstrar essa realidade interior de forma pública por meio do batismo. O batismo ele era voltado para os judeus, ou para os prosélitos judeus, que são os convertidos ao judaísmo. Mas quando Pedro fala que eles sejam batizados, porque ele estava vendo evidências da transformação interna, quando ele fala isso, a gente vê que os gentios, eles foram completamente incluídos na comunidade da nova aliança. Deus, ele não faz distinção de pessoas, como Pedro disse, agora eu percebo, ele não trata ninguém com parcialidade. Ninguém deve chamar de impuro ao que Deus purificou. Essa é a beleza e o poder do Evangelho. Jesus Cristo, o justo, ele foi feito juiz de todos. E todos nós que colocamos a nossa fé e a esperança nele, nos tornamos um só povo, povo de Deus, sem distinção. Eu já falei, mas eu quero voltar nisso, né? Nós precisamos reconhecer o impacto desses acontecimentos na história da igreja e nas nossas vidas. Se a gente está aqui hoje, é porque pessoas fiéis levaram isso que aconteceu lá a sério e a partir disso começaram a avançar as fronteiras do Evangelho até a gente. Não só para os romanos, mas para todos os outros povos até chegar na gente. E agora cabe a nós, igreja, comunidade Horizonte, cristãos do nosso tempo, continuarmos avançando as fronteiras. Dentre aquelas 5 a 7 mil nações e línguas vivas, tem pessoas que ainda não ouviram essa mensagem, tem pessoas que ainda não entendem o Evangelho, pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Tem pessoas que sequer ouviram falar de Jesus. Essa é a nossa missão, continuar avançando essas fronteiras. E para isso, eu acredito que na forma como a gente reage ao que Deus tem feito ou revelado em nossas vidas pode fazer toda a diferença. Imagine como seria diferente essa história, ou toda a história, se Cornélio e Pedro tivessem reagido com apatia ou indiferença. Não, eu não vou para Cesareia, romanos, guardas, eu não quero fazer isso. Ou mandar chamar um judeu, um cara inferior, para vir aqui na minha casa me ensinar alguma coisa, estou fora. Imagina o impacto que isso teria tido na história. Então, acho que uma pergunta para a gente hoje é, de novo, eu já fiz, mas é um desafio. Como você, pessoalmente, tem reagido a Deus? Como você tem parado para ouvir e perceber o que Deus está te falando e como você está respondendo a isso? Também uma consideração aqui é que se você está aqui hoje e é temente a Deus,
mas ainda não colocou sua fé e a sua esperança em Cristo, eu quero te dizer que Ele está à porta, e Ele está batendo, e Ele está esperando que você abra e o deixe entrar. Não importa quem você é, o que você já fez, ou o que você deixou de fazer, você só precisa de arrependimento e fé em Jesus e na sua obra em nosso favor. Isso é o que Jesus tem para falar no seu Evangelho para nós, e você pode responder a isso. E finalmente, para nós cristãos que já confiamos em Cristo, eu acho que essa mensagem é um lembrete para a gente celebrar a beleza e o poder do Evangelho nas nossas vidas. Tim Keller, ele fala, e eu já citei isso em outras vezes, mas que o Evangelho, ele não é só o ABC, ou a porta de entrada da vida cristã. A gente não precisa do Evangelho só para entrar na vida cristã. Ele é o abecedário, ele é o caminho sobre o qual cada cristão deve caminhar. É só através do Evangelho que nós somos feitos novas criaturas, mas também é só no Evangelho que a gente pode continuar sendo continuamente conformados à imagem de Cristo. É o Evangelho que transforma Pedro no seu entendimento. Ele já era um cristão, ele já tinha colocado a sua fé em Jesus, mas é o Evangelho que continua transformando e solidificando essa nova forma de pensar do reino, e nós precisamos disso hoje. Nós não somos diferentes de Pedro nesse sentido. Mas também eu quero lembrar a gente hoje, como eu já estava falando, que o Evangelho ele não é só para nós, que a gente está aqui hoje. O Evangelho é para a gente trazer outras pessoas junto com a gente. O texto que eu li, da postagem, o texto que eu li na abertura, ele vinha acompanhado de um vídeo do pastor Paul Tripp. E é um vídeo que ele está nos encoraja a ver pessoas como pessoas. E eu quero terminar essa mensagem citando um trecho do que ele disse nesse vídeo. Eu oro para que Deus nos dê olhos para que vejamos as pessoas como pessoas, para que quando olharmos nos olhos de alguém, possamos lembrar que essa é uma pessoa, com uma história, com um coração, com o desejo de ser amado, com medo, com preocupações, com esperanças e sonhos. É uma vida real, carne, osso e sangue, um ser humano vivo. Essa pessoa na sua frente é exatamente o tipo de pessoa por quem Jesus morreu. E nós precisamos de Deus para abrir os nossos olhos, para que a gente possa ver as pessoas como pessoas. E aí, quando a gente estiver esperando em uma fila, quando a gente chegar em algum balcão, quando a gente entrar em um Uber, isso eu acrescentando, mas a gente pode tratar qualquer pessoa como uma pessoa de fato. A gente pode engajar, fazer perguntas como você está hoje? O que você está sentindo? Como foi a sua semana? E se a gente começa a fazer isso, principalmente nos lugares em que a gente volta com frequência, a gente vai ver os relacionamentos se desenvolvendo, e a gente vai ver as oportunidades que Deus nos dá como resultado disso, oportunidades como a de Cornélio e Pedro, e a gente vai ter oportunidade de responder como Cornélio e Pedro. A gente está numa época, e não só esses dias específicos que a gente está vivendo agora, mas uma era mesmo na história, na qual a gente tem visto pessoas que estão buscando alegria, identidade e prazeres em coisas momentâneas. Que a nossa oração como igreja seja para que a gente possa ver as pessoas como Deus vê, almas sedentas por significado, por amor, por redenção. Que a gente consiga não tratar as pessoas com parcialidade, mas que a gente possa ser luz e consiga apontar essas pessoas para a verdade e para a fronte de toda a vida. Quero te convidar para orar. Senhor, eu te louvo, Pai, nós te louvamos pela grandeza, pela beleza e pelo poder do Evangelho nas nossas vidas, Pai. Porque Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, Pai. Primeiro do judeu, mas depois do grego e de todos os gentios, Pai. Esse é o poder que atua em nós aqui hoje, Pai. Nós queremos te louvar e celebrar isso. Nós queremos também reconhecer, Pai, e confessar que muitas vezes a gente recebe isso e segura isso para a gente, Pai.
e a gente começa a criar barreiras e muros entre nós e pessoas, Pai. Eu oro para que continuemos caminhando no Evangelho, Pai, e que nós sejamos agentes ativos como igreja, como indivíduos, Pai, para quebrar esses muros, Pai, para que mais e mais pessoas possam chegar e fazer parte dessa família, que mais e mais pessoas se tornem povo de Deus, se tornem um com o Senhor, um com Cristo, Pai. Nós falhamos, Senhor, em fazer isso muitas vezes, Pai. Nós julgamos, nós temos preconceitos, nós temos dificuldades, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver pessoas como pessoas, para que nós sejamos como Cornélio e Pedro nas reações deles, Pai, com obediência, com curiosidade, com reverência às coisas que o Senhor está mostrando para a gente, com prontidão para responder. Precisamos de ajuda, Senhor Deus, precisamos do Seu Espírito agindo em nós, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, e nos envia, Pai, como igreja, Pai, para o mundo, para levar e anunciar as maravilhas do Seu Evangelho, até que todos creiam, Pai. Amém.